na genealogia de Jesus, isto é, genealogia atribuída a Jesus. Naturalmente, ambas as genealogias estão em Mateus, capítulo 1, em Lucas, capítulo 3. Ora, as genealogias humanas de Jesus, segundo Mateus e Lucas, ambas com a finalidade de apresentá-lo como descendente de Davi, o rei profeta. Mas não estão de acordo de confundirem filhos de dois irmãos. Nasceu a confusão dos homens que algumas vezes pertenceram aos mesmos indivíduos. Mas se nós recordarmos as próprias palavras do Cristo de Deus, o que é que nós vamos concluir? Simplesmente isto: Jesus nunca deu valor à sua própria genealogia humana. Porque a verdadeira genealogia do Cristo é a espiritual, conforme se vê no capítulo 1 do Evangelho segundo João. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Jesus já estava na categoria de Cristo planetário. Já podia dizer tal a sua grandeza: eu e o Pai somos um. De modo que essa questão de descendência era apenas para que aceitassem Jesus como um homem. Mas ele próprio deve estar lembrado naquela passagem de Davi: disse o Senhor a meu Senhor, senta-se à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos embaixo dos teus pés. Ora, se o próprio Davi chama Jesus de Senhor, como é que Jesus é descendente de Davi? Sai dessa. Não tem saída. Jesus já existia muito antes de Davi, como já existia muito antes de Abraão, porque Jesus precedeu a todos nós do planeta Terra. De modo que falar em genealogia humana, com referência ao Cristo, é até uma irreverência. É verdade ou não é? Entramos naquela passagem da tentação do Cristo. Conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado por Satanás, Jesus, que lá vivia no meio das feras, mas sempre servido pelos anjos do Senhor Deus, depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Aproximando-se dele, então, disse o tentador: se és filho de Deus, ordena que estas pedras se transformem em pães. Mas Jesus retrucou: também está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que vem de Deus. Satanás transportou a cidade santa e, colocando-o no pináculo do templo, disse: ó Jesus, se és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que ele ordenou aos seus anjos: tenham cuidado contigo e te sustentem em suas mãos, para que não troque
memória deles, dizendo: eu te darei tudo isto se ajoelhado me adorares. Mas Jesus lhe ordenou: afasta-te de mim, Satanás, porque também está escrito: ao Senhor Deus adorarás, somente a Ele darás culto. Então Satanás saiu, e os anjos vieram e o serviram. Estão vendo? Se nós não analisarmos o Evangelho Espírito e Verdade, não é possível entender esta passagem. É impossível entendê-la. Evidentemente, sempre que um iniciado inicia sua missão, ele tem que ser provado diante das tentações para ver se ele vence as tentações. Isto é, se ele já está preparado para o seu próprio apostolado. Uma velha sentença iniciática diz: quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. Então, geralmente, todos os iniciados têm que passar por uma série de provas, como nós passamos. Mas, evidentemente, temos que entender tudo isso no sentido simbólico. Eu derrubo todas as objurgatórias com a lógica espiritual, que é também científica. Vocês, Jesus tem que fazer um jejum de 40 dias, ficar 40 dias sem comer. Não há dúvida que é uma prova muito rude. Então vem Satanás para tentá-lo e começa a dizer que ele transforme as pedras em pães. Por quê? Porque está na Escritura. Quer dizer que Satanás é muito versado na Bíblia. Mas Jesus lhe responde com as próprias palavras do Pentateuco de Moisés. Muita gente não sabe que essas palavras estão no Pentateuco. Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, isto é, que vem de Deus, através de seus emissários. Mas Satanás não se deu por vencido. Pegou Jesus e o transportou à cidade santa e o colocou no pináculo do templo, dizendo: se és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Está escrito que ele ordenou a teu respeito que seus anjos tenham cuidado contigo e te sustentem com suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Mas Satanás sabia a Bíblia. Então Jesus replica com a própria Bíblia, porque a Escritura, eu já expliquei aqui várias vezes, era o Velho Testamento. No tempo de Jesus não havia Novo Testamento, só havia o Velho. O Novo começou com ele mesmo e terminou no Apocalipse, que é também obra do Cristo, dada ao seu discípulo amado João Evangelista, na ilha de Patmos. Apocalipse é uma palavra grega que se traduz assim: revelação. Por isso é que o Apocalipse tem uma importância extraordinária. É o livro das profecias finais. Muita gente poderia supor que aquela
profecias já se cumpriram, que o Apocalipse já pode ser arquivado, está muito enganado. Quem pensar assim, está redondamente enganado. Por quê? Porque o mundo evolui em pequenos ciclos dentro de um grande ciclo de 2.000 anos. Jesus, com a sua dupla vista, profetizava para a sua época e para o final desse ciclo que nós estamos vivendo agora. Também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. E quando Jesus dizia isso, não era para se engrandecer, não era para exagerar a grandeza do seu espírito, a magnitude da sua elevação moral. Não. Que Jesus para o planeta Terra é Deus. Está tudo certo aí. Jesus chegou à mais alta hierarquia. Cada planeta tem um Cristo. O da Terra é Ele. Então, diante de Deus, para nós, Ele é o nosso próprio Deus. Tem todo o poder na terra e no céu. Mas vamos continuar vendo as gracinhas de Satanás. Essa então é de lascar, como dizem vocês hoje. Satanás transportou ainda para um monte muito alto e lá de cima lhe mostrou todos os reinos, todos os edifícios, toda a vegetação, todos os frutos. E diz: olha, eu lhe darei tudo isso se ajoelhado me deres adoração. Então disse Jesus: sai da minha frente, Satanás, vá de retro, Satanás. Porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, somente a Ele darás tudo. Satanás deixou Jesus em paz e foi baixar noutra freguesia. Agora vamos ver o lado real de tudo isso. Então nós, com o descortino evangelho que já temos, vamos aceitar esta enormidade que é a tentação de Jesus por Satanás, Luzbel, Lúcifer, Mefistófeles, Tinhoso, ou que outro nome venha dele. Pois se Jesus formou o planeta Terra, se Ele criou este planeta em que nós vivemos, é portanto o dono de todas as coisas deste planeta, inclusive é dono das nossas vidas. Ele só deixa aqui alguém quando quiser que fique aqui alguém. E confisca a vida de quem quiser confiscar. Quer dizer, então, que Jesus, o próprio declarou, ele mesmo declarou, tem todo o poder na terra e no céu da terra. Também há essa filigrana. Não é o céu do universo, não. É o céu deste planeta. É a parte mais elevada deste planeta. Porque nos outros planetas já há um outro Cristo. E mais outro, porque são 12. É a comunidade dos Cristos planetários. Cada planeta tem seu céu. Esta parte de baixo é chamada inferno, purgatório, você mais aqui. Por quê? Porque todos estão cumprindo provas e resgatando seus débitos cargos.
Mas falta pouco para a libertação. Graças a Deus, falta pouco. Por isso é que vocês não devem perder essa oportunidade. Já estamos chegando na reta final. Mas então vamos logicar. Como é que Satanás, que já tinha sido expulso do céu porque fez um golpe de Estado contra Deus, vejam vocês, como é que ele, Satanás, pode chegar a Jesus e pode dizer a Jesus: olha, se você me adorar de joelhos, eu lhe darei tudo isso. Mas se aquilo já era de Jesus, então Satanás era um grande vigarista. Estava oferecendo a Jesus o que já era de Jesus. Sai dessa. Não tem saída. Satanás é a condição humana. Satanás é a carne. Satanás é o sexo. Satanás é o estômago. Satanás é a cobiça. Satanás é a maldade. Satanás é a ignorância. Satanás é a vingança. Isto é Satanás. Não tem saída. Positivamente, não tem saída. Jesus tinha que passar pela prova, porque passaram todos os seus emissários. Porque se o emissário não for muito forte, cai e falha na sua missão. E de fato, enquanto não está no corpo, tudo é bonito. Mas quando o missionário entra na carcaça humana, a carne pode lhe dar uma rasteira e ele perde toda a sua grandeza espiritual. Por quê? O próprio Jesus disse: na verdade, o espírito está pronto, quer acertar, tem boa vontade, mas é que a carne é fraca. E quando o sujeito se vê na carne, perde grande parte do seu poder. Se não tiver uma grande clarividência espiritual, uma grande fidelidade às ordens de Deus, orar e vigiar, entra pelo cano. Tenham dúvida, muita gente já fracassou, já abriu falência diante de Deus, porque não resistiu às tentações do mundo. Principalmente a prova do dinheiro. Aliás, são 3 provas terríveis, satânicas: beleza, inteligência e fortuna. Gente bonita dificilmente pode manter a virtude intacta. Geralmente se prostitui, homem ou mulher. Inteligência é outra prova terrível. Quem é que levou o mundo a essa confusão que está aí? Os chamados homens inteligentes, geniais. Geniais o diabo os carrega. E finalmente a prova da riqueza, porque o dinheiro cega o seu possuidor temporário, transitório. Quem tiver dinheiro, dificilmente não cai nas orgias, dificilmente não se corrompe, dificilmente não se perde. Mas a palavra de ordem é aquela do Cristo de Deus: ser fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida.